queridos? Tudo bem com vocês? Vamos corrigir, então, aulas 3 e 4 da apostilinha Aprender Sempre, tá? Da parte 2 dela, né? A aula 1, a aula 2 não é que nós pulamos, mas vocês vão responder para mim em forma de formulário, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a aula 3 e a aula 4, tá? Deixa eu pôr aqui para eu responder as coisas para vocês. Objetivos: compreender e determinar procedimentos de medição de comprimento, fundamentando-se nos princípios da atividade de medir qualquer grandeza. Compreender e determinar conversões de unidades de medida mais usados no cotidiano relacionadas com comprimento. Resolver problemas do cotidiano que envolvam conversão e utilização de unidades de medida de comprimento. Então, é tudo unidades de medida de comprimento, tá bom? Efetuando medições de comprimento. Edgar, será que é o professor? Está reproduzindo na escola um mural que fez em sua casa. E para a decoração do mural precisa cortar tiras de papel em um mesmo comprimento, de um mesmo comprimento. No entanto, Edgar não encontrou em sua casa uma régua para medir o comprimento da tira e assim poder anotar esse comprimento para quando chegar à escola reproduzir as tiras de papel para a decoração do mural. O único objeto que ele encontrou e que considera que poderá ajudá-lo é um em formato de paralelepípedo. É esse bloco aqui, tá? Então, aqui é A, B, C. Então, é um bloco de base retangular, bloco retangular, um prisma, né? Retangular. Descreva com suas palavras como considera que Edgar poderá utilizar o paralelepípedo para conseguir reproduzir nas escolas tiras de papel com comprimento equivalente, mesma medida ao das tiras do mural em sua casa. Pessoal, aqui a palavra de vocês podem ter várias estratégias, mas, por exemplo, o que vocês poderiam usar? Ele poderia usar, por exemplo, a medida A, ver quantas dessas medidas A's dariam na fita que ele precisa, ou usar a medida B ou usar a medida C, tá? No caso, se for um painel grande, pode ser que a C ajude mais. Agora, se for um painel menor ou, para ficar mais exato, pode ser que a A ajude mais. Mas isso, então, da opinião de vocês, e vocês podem, então, descrever com as palavras de vocês, que não tem palavra aqui, não tem resposta errada, tá bom? Muito bem. Letra B. Edgar utilizou a menor aresta do paralelepípedo indicada pela letra A na imagem para efetuar a medição da tira no seu mural. Então, usou a A, tá? Com esta aresta, determinou que a medida do comprimento da tira de papel do seu mural era 8A, ou seja, 8 arestas da medida A. Beleza. Quando chegou à escola, se deu conta de que poderia ter medido o comprimento da tira com a maior aresta do paralelepípedo, indicado como a letra C. Por quê? Pensou ele. Teria sido mais fácil. Você concorda com Edgar que se ele tivesse usado a aresta de maior comprimento para medir o comprimento da tira, teria sido mais fácil? Então, de novo, gente, a maior, então, você usaria menos vezes repetida ele, né? Repetida a aresta. Por quê? Porque tem um maior comprimento. Por isso, que poderia ser mais fácil, por ela ser maior, tá bom? Mas pode, de novo, escrever com as palavras de vocês, tá? Letra C. Edgar lembrou-se, então, que a medida da maior aresta do paralelepípedo indicada pela letra C corresponde ao dobro da medida da aresta intermediária, B. Então, eu sei que, vamos anotar aqui, C é igual a 2B, certo? Muito bem. Por sua vez, a medida da aresta intermediária, B, corresponde ao dobro da medida do A. Então, B é igual a 2A, certo? Se Edgar determinou que a medida do comprimento da tira era 8A, quanto media com a menor aresta do paralelepípedo? Quando media com a menor aresta do paralelepípedo, qual seria o valor numérico determinado por ele caso tivesse efetuado a medição com a maior aresta? Justifique a sua resposta. Então, eles querem relacionar o C
com o A, tá? Daqui, a gente tira o seguinte, substituindo no lugar do B 2A, certo? Então, C vai ser igual a 2 vezes, no lugar do B, no lugar desse B aqui, eu vou colocar 2A, porque o B é igual a 2A. 2A. Isso a gente tira que o C é 4A, certo? Se o C é 4A e eu sei que lá foram 8A, portanto, eu sei que a medida, então, daria, que seria, né, o dobro disso. Então, seria 2C, certo? 2C são 8A, tá? Porque eu sei que C é igual a 4A. Beleza? Então, na verdade, ele teria ou 8A ou 2C, tá bom? Simples, né? Muito bem. Comprimento. Utilize uma trena ou fita métrica e meça os objetos apresentados no quadro a seguir. Muito bem, gente. O contorno do quadro e a lousa a gente não vai poder fazer, tá? Da sala de aula, mas aqui vocês podem fazer algumas coisas da casa de vocês, ok? Depois, se tiverem dúvida se está errado, vocês mandam foto para mim que eu corrijo, tá bom? A altura da porta, então vocês vão medir a altura da porta, geralmente é 2 metros e meio, mais ou menos, tá? 2 metros e meio a altura da porta. Largura da carteira, você não tem como medir, você pode medir, por exemplo, a largura da tua mesa. Largura da sala de aula, você pode escolher a largura de um cômodo da tua casa para medir, né? O comprimento de um giz, não precisa ser um giz, pode ser, por exemplo, uma caneta, daí você conserta, coloca o comprimento de uma caneta. E a espessura do livro de matemática, pode usar o Aprender Sempre, por exemplo, tá bom? E se quiser corrigir efetivamente, pode mandar foto para mim que eu corrijo, tá? Transforme medidas de comprimento. Ah, esse daqui é legal, hein? Então, vamos lá. 1 metro. Vamos corrigir? Vocês já fizeram, tá? 1 metro são 100 centímetros. Acertaram? Não. Ou seja, sempre que eu quero transformar metro em centímetro, eu tenho que multiplicar por 100. Portanto, 200 metros é só fazer o 200 e aumentar 0. 2 zeros. Portanto, 20.000 centímetros, tá? 158 quilômetros em metros é só multiplicar por 1.000, tá? Então, vai ser 158.000. Por quê? Porque 1 quilômetro são 1.000 metros. 3.400 milímetros, agora em centímetros. Bom, centímetros para voltar, né? Porque eu estou em milímetros, eu quero voltar uma casa. Então, é só voltar um zero. Então, são 340 centímetros. Por quê? Porque a cada 10 milímetros dá 1 centímetro. 500 metros, aqui lembrando, metro para centímetro eu multiplico por 100. Então, é só fazer o 500 e mais 2 zeros. É a mesma coisa daqui, tá? Agora, 34,5 metros em centímetros. De novo, eu multiplicar por 100. Como tem uma vírgula, então eu ando uma casa com a vírgula e aumento um zero, tá? Então, vai dar 3.450 centímetros. Ah, pulei, fui aqui. 1.500 centímetros em metros. Agora, é o contrário, eu tenho que dividir por 100. Tá? Por quê? De metro para centímetro eu multiplico por 100, de centímetro para metro eu divido por 100, portanto aqui vai dar 15, tá? Então, lembrando também centímetro, decímetro, metro, é só você andando nas casas que dá certo também. Então, 15 metros. 12,5 centímetros em metros, como eu disse, você vai dividir por 100. Dividir por 100 é andar, diminuir 2 zeros ou andar 2 casas com a vírgula. Então, aqui se a gente vai andar uma, vai dar 1,25, então vai dar 0,125. 327,8 quilômetros em metros. Lembrando, quilômetros para metros eu multiplico por 1.000. Tá? Então, aqui eu vou andar uma casa, é multiplicar por 10, então eu vou aumentar mais 2 zeros. Então, vai dar 327 e mais 2 zeros, ok?
6,7 quilômetros em metros, mesma coisa, eu vou multiplicar por 1.000. Andando uma casa, eu multiplico por 10, falta 2, então aumento 2 zeros, então vai dar 6,700. Ok? 30 centímetros em milímetros. Centímetros em milímetros é só multiplicar por 10, porque eu sei que 1 centímetro, na verdade, são 10 milímetros, tá? Então, vão dar 300. 20.000 milímetros em metro. Gente, milímetros para metros eu vou dividir por 1.000. Por quê? Porque 1 metro são 1.000 milímetros, tá? Olha o nome, milímetros, tá? Então, eu vou dividir por 1.000. Dividir por 1.000 é só tirar 3 zeros. Portanto, isso daqui vai dar 20 metros. Vocês acertaram? Eu espero que vocês tenham acertado, tá? Eu vou ficar muito feliz se vocês tiverem acertado, ok? Vamos ver aqui, a última agora. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas de um carro sejam obtidas em metro. Então, tem centímetro e milímetro, tá? Então, a distância do A, é que tá aqui, entre os eixos dianteiro e traseiro, distância B entre o solo e o encosto do piloto. Ok. Ao optar pelas medidas A e B em metro, obtém-se, então vamos lá, o A primeiro. Eu tenho milímetro, lembrando, milímetro para metro eu vou dividir por 1.000, por quê? Porque 1 metro são 1.000 milímetros. Dividir por 1.000 é tirar 3 zeros ou andar 3 casas com uma vírgula. Nesse caso, então, eu vou tirar 2 zeros e vou andar uma casa. Então, vai dar 2,3 metros. E os 160 centímetros, centímetro, decímetro, metro. Eu sei que 1 metro são 100 centímetros, tá? Então, aqui no caso, para transformar, eu vou ter que dividir por 100. Mesma coisa, eu vou ter que andar 2 casas com a vírgula ou tirar 2 zeros. Então, eu vou tirar 1 zero e andar uma casa com a vírgula, vai dar 1,6 metros. Então, o A é 2,3 e o B é 1,6. Cadê meu lapisinho? Então, é a letra B. Vocês acertaram? Sim? Eu espero que sim. Foi bem tranquilo esse daqui, né? Muito obrigada, um super beijo, até a próxima aula. Dúvidas lá comigo ou nos comentários, tá? Beijo!